Bom, então eu sou arquiteto, urbanista, sou formado na Federal de Santa Maria, meu mestrado foi em Patrimônio Cultural, também na Federal de Santa Maria. As minhas pesquisas, né, a partir do mestrado e outras que eu desenvolvi, né, em curso de graduação, elas sempre envolveram algum produto, algum artefato, né, como resultado, como conclusão, seja em uma parede desenvolvida em um braço robótico, seja maquetes de papel, né, que você possa montar. Enfim, sempre fui direcionado, né, as minhas pesquisas sempre foram direcionadas para esse lado. Então, a ideia é desenvolver um artefato realmente para que a gente tenha um monitoramento dos ambientes e a visualização desses dados na plataforma BIM. Então, atualmente estou como doutorando na FECFAL, né, no programa de pós de Arquitetura, Tecnologia e Cidade da FECFAL da Unicamp. Faço parte da rede das Mind, que é Design, Art, Space and Mind, que é digamos assim, a instância onde está sendo discutido todos esses elementos, seja, né, eu estou na parte de espaço, mas tem outras pessoas discutindo educação, né, o próprio design de produto, e essas ligações, né, essas correlações com a neurociência. Eu não vou tratar da neurociência especificamente aqui, mas também tá dentro do meu recorte do doutorado. Então, assim, é uma pesquisa bastante ampla, e eu vou mostrar já uma parte dela, como que a gente visualiza e como é que a gente monitora os ambientes a partir dessas tecnologias. Eu estou como bolsista da Samsung Ocean. No final, deixei o link, mas é um espaço que existe em algumas universidades para desenvolver cursos de extensão, né? Então, seja através de palestras, seja através de workshops, a gente dá, né, capacita a comunidade acadêmica, né, com habilidades tecnológicas, digamos assim, né? Eu sou responsável pela parte do Arduino, mostrar um pouco para vocês depois o que é isso, e muito dessa programação está online ainda, vai continuar online, então vocês podem ficar atentos, né, se inscrever, as inscrições, tem um aplicativo, tem o site, essas inscrições são todas gratuitas e é bem tranquilo de ver, os horários também são bem tranquilos. Bom, né, o título da palestra, né, Tecnologias BIM e IoT na Indústria da Construção Civil 4.0. Então, a ideia nessa parte inicial é dissecar um pouco cada uma delas, né? Eu acho que BIM a gente já está muito familiarizado, internet das coisas, muita gente já dentro da indústria da arquitetura, da engenharia da construção, está mais ligado com os eletrodomésticos, eletroeletrônicos, ou seja, controlar os eletroeletrônicos através de um aplicativo de celular. Não é bem esse viés que eu estou trabalhando, mas dentro da construção civil é um termo que já está sendo bastante trabalhado, né? O Ricardo, né, falou de Smart City, dentro da parte tecnológica da Smart City, a internet das coisas também é utilizada. Então, assim, se a gente puder separar, né, tem a parte do urbanismo, tem a parte que eu trabalho que é da própria estrutura, dos elementos arquitetônicos e estruturais da edificação monitorados, né, e também você tem os equipamentos propriamente ditos, né, que eu não trabalho nessa pesquisa. E tem a indústria 4.0, que é digamos assim, o pano de fundo, é a transformação que acaba levando a gente para essas outras duas tecnologias, né, e o quão né, a gente precisa estar atento, a indústria da construção civil precisa dar esse passo um pouco à frente para que os projetos, né, sejam cada vez mais, o canteiro de obras seja cada vez mais limpo, que a gente tenha um controle maior das edificações, e é isso tudo que a gente vai discutir. Bom, enquanto a indústria
4.0, né? A ideia é trabalhar voltado para a indústria da construção civil 4.0, mas a ideia da indústria 4.0 é o que a gente vive hoje, né? Uma transformação muito grande dos canteiros e, né, do chão de fábrica propriamente dito, né? A gente tem uma evolução que nem, né, mostram os gráficos aí das três eras industriais anteriores, e a gente chega a partir da, né, primeira década do século XX, do século XXI, a gente começa a colocar os elementos para conversar entre si, né, sem a interferência do ser humano. Claro que isso dependeu também de conectividade, né, a conexão entre esses elementos, que seja uma grande transmissão de dados, é necessário isso, né? A gente está aí passando, algumas cidades já estão com o 5G, e até final do ano que vem, né, as capitais todas com 5G, então você tem uma transferência muito grande de dados, você tem uma possibilidade de processamento de dados também muito grande, depois com os microprocessadores quânticos, a gente vai ter outro salto tecnológico. Claro, essas três eras anteriores foram marcos iniciais, não quer dizer que né, a gente está vivendo estamos vivendo marcos de implantação de tecnologias, e a gente vai continuar vendo isso, né? Então essa revolução ela é datada a partir de determinados marcos, né? A gente está vivenciando isso. Quando a gente está no olho do furacão, às vezes fica difícil de entender, mas a gente está passando por essa transformação, e a ideia é, né, de que maneira a gente trabalha dentro da construção civil isso, né? Então é uma tecnologia, né? Isso daqui depois eu posso passar para a Mabel, se quiser disponibilizar para vocês também, né? Vai ficar gravado, né, de qualquer maneira. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Então, o que é essa construção civil, né? É um passo que reúne diferentes tecnologias, diferentes processos, né? Uma revisão de metodologias que está muito calcado na automação e na troca de dados, né? E que isso seja feito, essa automação, essa troca de dados, sem interferência do ser humano. Ou seja, você entrega, né, você programa as máquinas, e a partir de diferentes tecnologias você consegue prever erros que possam acontecer, e a própria máquina vai lá e consegue sozinha trabalhar com esses erros. Então a gente vê isso muito claro em outras tecnologias, em outras indústrias, e a ideia da minha pesquisa é discutir isso dentro da construção civil, muito mais, né, como sensoriamento e visualização dos dados na plataforma Build Information Model. Essa indústria, né, é uma nuvem. Eu trouxe assim, algumas tecnologias que vão operacionalizar essa indústria 4.0. Daria assim, para cada item desses, daria para ficar horas conversando, né? Mas a gente tem aí Digital Twin, né, ou seja, um gêmeo digital, seja em outras indústrias, mas isso é muito fácil da gente entender, de ter um modelo, a plataforma BIM permite isso, né? Ter um modelo virtual da edificação, e a partir de sensores, né, a gente consegue visualizar tudo que está acontecendo no ambiente, na realidade. A gente consegue visualizar esses dados e começar a guardar esses dados, nesse outro termo aqui, a Big Data, e a partir de eventos que vão sendo recorrentes, a gente consegue, inclusive, com a ajuda de algoritmos e de tecnologia da informação, a gente consegue prever quando e o que pode acontecer. Por exemplo, para não ficar tão abstrato, se a gente começa a ter a gente começa a fazer um monitoramento de um reservatório inferior e superior, e a gente percebe, e de ramais dentro de uma edificação, a gente consegue identificar que em um determinado período do ano, um determinado período do dia, existe uma grande vazão de água.
ou na madrugada. Isso já é muito comum de fazer em hospitais e, né, grandes equipamentos, né, durante a madrugada, onde o consumo de água é muito baixo ou inexistente, dependendo do uso. Você, de qualquer maneira, você monitorando, você observa que existe o consumo de água, ou seja, então tá sendo desperdiçada a água. E você não vê isso, né? Essa água escorre por elementos da edificação que você não vê. Então, através do monitoramento, você consegue visualizar isso, e dependendo da recorrência disso, você consegue aplicar o mesmo algoritmo para outros ambientes. A gente tem a realidade virtual, a realidade aumentada, né? Isso também é bastante comum já no nosso... Esses termos já é bastante comum dentro do nosso, da nossa área, né, de visualização de projetos. A robótica, né, a gente tem aí edifícios construídos com braços robóticos, com drones, né, automatizado. Você tem, né, a inovação, acho que é um termo que está bem batido já. Engenharia genética, e acho que não tem muito a ver com a nossa área, mas é você olhar como os processos do nosso corpo se dão, você tentar replicar de alguma maneira, né, falando superficialmente, como que essa engenharia genética pode favorecer com a indústria de medicamentos, tudo isso. Machine learning, né, ou seja, o aprendizado da máquina, é um termo que, apesar, né, de conceitualmente ser um pouco, né, fácil de explicar, ou seja, você ensinar a máquina, é muito difícil de fazer, a máquina entende só aquilo que a gente ensina para ela, é diferente da gente, né, tem uma capacidade muito maior de aprendizagem, mas é uma tecnologia que, né, se muito bem utilizada, a gente consegue trabalhar, né, eventos esporádicos, a gente consegue detectar através da Big Data e consegue ver através dos dados o que está realmente acontecendo. Bom, então, a primeira parte, né, a indústria 4.0, esse conjunto de tecnologias com as quais a gente está trabalhando. A segunda, né, a IoT, ou Internet of Things, ou Internet das Coisas, é uma das tecnologias da indústria 4.0, ou seja, a gente coloca os dispositivos, coloca os artefatos, coloca as coisas para conversarem independente do ser humano. O ser humano não é mais um mediador, né? A gente passa a ser, né, o nosso papel é de ensinar as máquinas e tirar proveito, digamos assim, do que a gente quer a partir disso, né? Tem dentro da história da internet das coisas, né? Parece muito recente o termo que a gente começou a falar há muito pouco tempo, mas é um termo que remonta lá à década de 90. Tem esse artigo, The Computer for the 21st Century, 21st Century, e bastante bacana, é muito bom de ler ele. Tem um link aqui. Depois, passando o material, vocês podem ver que é justamente isso, né? O Weiser, ele previu muita coisa, né? Ele dizia, né, que a gente estava vivendo naquela época o início da era do PC. Então ele fala, né, a primeira era da computação, né, os mainframes, aqueles computador gigantesco do tamanho de uma sala, do tamanho de um prédio, e você tinha, né, uma relação de 1 para N, ou seja, um computador para N pessoas, digamos assim, né, utilizar, porque era muito caro, demandava muita energia e é difícil de operacionalizar. A segunda era, né, final do século XX, né, toda a década de 80, 90, você tem a era dos PCs, ou seja, uma relação de 1 para 1, uma pessoa para um computador, e agora a gente tem, né, segundo ele, a gente entraria na terceira era, que é o que a gente está vivendo agora, que são dos dispositivos móveis, ou seja, você tem uma relação de N para 1. N dispositivos para uma pessoa. O que não é difícil
a gente vê através do celular, né? A gente está conectado a, pelo menos no dia, pelo menos o que a gente enxerga, o que a gente vê, a um computador e a um smartphone, né? Ou se você vai correr, você conecta um dispositivo, um relógio no seu braço que tem um batimento cardíaco e que, através de um tipo de conexão Bluetooth, se conecta ao seu celular. Você passando na rua, então, se a gente conseguisse ver todas as relações, as trocas de dados entre os equipamentos, né, a gente ia se surpreender. Então, assim, a gente vive essa era, e cada vez mais vai estar presente no nosso dia a dia. Tem, dentro da indústria da construção civil, de eletroeletrônica, você tem algumas indústrias, a LG, por exemplo, já tem a possibilidade de conectar os seus dispositivos, e você, através do smartphone, baixa o aplicativo e controla todos eles, né? Tem o Google, aquele que você conecta na sua TV, você consegue monitorar a sua TV também pelo smartphone, por aí vai, né? Aos poucos, a gente vai... As grandes indústrias vão tornando isso muito mais acessível. Né, mas tem muita coisa que acontece que ainda não chegou, né, que estão sendo desenvolvidas e que nem existem ainda, que estão sendo maturadas para, né, um pouco mais à frente se tornar assim, de conhecimento do grande público, digamos assim, né? Bom, de que maneira se operacionaliza o IoT, né? Também é muito fácil de falar, digamos assim, mas você tem que ter um bocado de conhecimento, desde programação, de linguagem de programação. Eu estou passando por esse processo de aprender tudo isso, mas conceitualmente é fácil da gente entender, né? Ou seja, ligar os elementos, né? O mundo físico, as coisas em si, e isso, as coisas, é o que você imaginar, né? O que vocês estão enxergando na frente do computador de vocês, ou aí na sala, no quarto, no lugar onde vocês estão. Vocês podem imaginar que essas coisas podem ser conectadas, e cada vez mais a gente vai ter essa ligação entre as coisas e as pessoas muito próximas. Como que se operacionaliza isso, né? De que maneira isso também, assim, de maneira didática e de maneira bastante pontual, né? Existem dentro de cada uma cada um desses círculos aí de percepção, conectividade, aplicação, existem, né, estudos e mais estudos que a gente poderia discutir, conversar aqui, para a gente entender como é que eles funcionam, mas de maneira geral, né, a percepção. Se a gente fizer uma analogia com os órgãos do corpo humano, seriam os órgãos da percepção, né, a maneira que a gente interage com o mundo é um tipo de sensor do Arduino, né? Eu tenho uns aqui, a gente pode ter um potenciômetro, pode ter isso aqui é um microfone, esse daqui já não diz muito dos nossos órgãos sensoriais, de um ultrassom, né? Ou seja, uma frequência muito alta, mas você pode ter o que você imaginar de sensores para monitorar o que vocês... Desde, né, eu trabalho com a plataforma Arduino. O Arduino é esse carinha aqui. Existem diferentes placas Arduino, digamos assim. Isso daqui é uma das menores que existe, é o Arduino Nano V3, mas né, esse daqui é um pouco maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Daqui é... Lucas, quando mostrar, você demora mais um pouquinho, você está mostrando rápido. O pessoal fica curioso para ver isso. Obrigado, Mabel. Faz igual a blogueirinha, bota a mão assim atrás, ó, para dar destaque. Aí aqui você tem um maior, que é uma placa bem mais potente, né? Você tem a possibilidade de processamento de dados muito maior. O Arduino em si seria só essa placa, né? Esse daqui seria para fazer as conexões, essa parte branca aqui. E através desses
cabinhos a gente chama de jumpers, que é onde passa a corrente elétrica e leva a informação da placa para onde a gente quiser, ou recebe as informações dos sensores, lança para a placa e a partir disso que a coisa começa a acontecer. Então, assim, só o estudo dos sensores para monitoramento da edificação, vocês podem pensar aí em todas as disciplinas que vocês trabalham dentro do curso de graduação, né? Então, se a gente pensar na parte elétrica, a gente pode monitorar a corrente elétrica, se uma luz apagou, se acendeu, se ela está para queimar, né? A previsão que ela possa queimar. Se a gente trabalhar com a parte hidráulica e de esgotamento sanitário, né? Que nem o exemplo que eu dei antes, né? Detecção de possíveis perda de água e de prever quando que isso possa acontecer, né? Para que isso não aconteça, aí sim, ou o ser humano entra ou a própria tecnologia, a gente pode programar um atuador, né? A gente tem os sensores e os atuadores, e a gente pode dizer alguma coisa que pode acontecer. Então, se o nível de água está muito baixo, a gente pode programar para mandar o e-mail para o síndico do prédio, digamos assim. Ou SMS, ou WhatsApp, enfim. Aí já entra na parte, né, de como que a gente quer receber a informação, a visualização desses dados. A minha proposta é justamente visualizar tudo na Build Information Model. Bom, essa é a primeira parte. A segunda é a conectividade. Eu, pesquisando, né, dentro do nosso ramo, a gente, né, bastante limitado em relação a isso, né, eu conhecia o Wi-Fi e 4G, 5G. Mas existem uma infinidade de possibilidades de conexão, que não é para o PC, digamos assim, né? Não é para o público que trabalha com personal computer, é para outras indústrias ou para áreas remotas, né? Você tem dentro da IoT, você tem o agro muito forte para monitoramento, seja de, né, agropecuária, né, de diferentes pesquisas com animais, né, de ração, de automatização de ração, ou da fauna, da flora, enfim, você pode monitorar o que você quiser e dependendo da onde você está, você não tem Wi-Fi ou a conectividade seria muito caro de levar até lá. Então, você tem outros tipos de conexão, né? Você tem o Sigfox. A Sigfox, eu tenho essa plaquinha aqui, deixa eu ver, essa plaquinha vermelha, que é uma plaquinha Sigfox, que ela está nas principais capitais e ela opera assim, ela transmite muito poucos dados, mas ela transmite muito longe. Então, assim, dependendo, né, por exemplo, é muito utilizado para o agro, porque ou para deslocamento de veículos, né, você tem poucos caracteres que você consegue enviar. Essa balança também é muito importante quando a gente vai fazer um projeto desse, né, quantos dados você quer enviar, né, e isso que vai definir a quantidade de energia que você vai gastar e a quantidade, né, dos equipamentos que você vai utilizar. Abel, se tiver muito técnico, né, a gente estava comentando antes que quando a gente entra de cabeça nas pesquisas assim... Tá ótimo. Pode mandar ver. E se não estiver entendendo aí, né, os alunos, os colegas que estiverem... Tá ótimo, tá dando um panorama, a gente está conseguindo entender, sim. Tá descobrindo coisas que a gente não conhecia, isso é perfeito. Pronto. Pode continuar. E você tem outros tipos, né? Tem o LoRa, LoRa One, enfim, tem outras possibilidades. Né? A gente ouve muito falar no 5G. O 5G é um tipo de conexão, né, para grande transmissão de dados, né? Você tem aí, né, o chamariz assim, você vai conseguir baixar um filme de 1 giga em 1 segundo. Talvez, dentro dessa proposta que eu estou fazendo, pelo menos inicialmente eu não vou utilizar, porque eu não vou precisar transmitir 1 gigabytes de informação
por segundo. Então, a partir disso, né, a partir dessas escolhas, que a pesquisa vai se desenrolando. Bom, depois, na terceira parte, ali, a aplicação, seria, a gente tem esses dados, né, então a gente capturou esses dados, né, a gente transmitiu esses dados para a nuvem, e a gente também tem aí diferentes atores, a gente tem, né, as principais, as chamadas Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, Microsoft, Google, Amazon, né, as grandes empresas de tecnologia, de LG, Samsung, todas essas que operacionalizam, né, que têm dispositivos IoT, acabam tendo essas grandes estruturas na nuvem. O que elas fazem? Elas pegam esses dados e a partir desses dados, o que a gente diz que, o que a gente quer que aconteça, são esses atores, né? São essas indústrias que vão nos auxiliar. Então, aquele exemplo que eu dei antes do reservatório de água para enviar um SMS. A gente vai programar tudo isso, então a gente vai ter uma boia, e se a boia, né, tiver muito baixa, né, a gente que vai dizer para o sistema, né, o quão baixa ela vai estar para ela enviar, né, e aí é dentro desse sistema aqui que a gente vai ter essa separação dos dados e o envio, né, os atuadores até chegar no ser humano. Parece que é uma coisa muito... claro que são diferentes tecnologias, né, mas isso é muito rápido, né, em questão de milésimos de segundo, tudo isso está conectado e a informação já chega nas pessoas. Uma outra maneira também da gente entender isso, né, um exemplo das tecnologias envolvidas é através desse sisteminha que eu mostrei, né, que eu fiz para vocês aqui. Então, a gente tem o sensor. Basicamente, o sensor sempre vai ter a bateria. A gente pode ter pode ser uma bateria, literalmente, né, ou uma pilha, pode ser, dependendo do tipo de conexão. A gente pode ter umas pilhas aí que duram 10 anos, porque você tem uma baixa transmissão de dados, você não precisa uma grande quantidade de bateria. A gente tem o processador propriamente dito aí, isso que é o Arduino, né? Você pega o dado e processa ele. Você diz para o Arduino, você diz para o microprocessador o que você quer que faça com esse dado. Aí você tem o dado propriamente dito, nesse caso, um detector de CO2 para, né, previsão de detecção de incêndio. Né, a gente tem grandes tragédias aí no Brasil a partir disso, né? Se a gente estivesse monitorando alguns elementos da construção, alguns equipamentos, talvez, né, essas tragédias pudessem ser evitadas ou minimizadas se você tivesse, né, uma rápida detecção desses agentes, e você poderia evacuar o prédio rapidamente, né? E você tem aqui uma antena, normalmente uma antena de rádio, que vai fazer essa conexão. Então, a gente tem antena, né, ou base station, pode ser, né, do que for, pode ser o seu modem de casa, pode ser como a Sigfox. São antenas que estão espalhadas nas cidades. Você tem o 5G, né, a gente vê essas anteninhas menores, né, junto com essas outras antenas maiores. Enfim, né, você envia esse dado, né, você diz para o Arduino que você quer que ele envie esse dado para a antena, aí você vai para a plataforma IoT, você tem uma grande quantidade de dados, por menores que seja o dado em si, por exemplo, uma localização geográfica, né, o Ricardo falou das cidades inteligentes, você pode querer monitorar os veículos, por exemplo, né? Você vai ter apenas os X e Y em relação ao globo. Então, são a quantidade, você tem poucos dados, né? Poucos bits, X e Y, mas eles são enviados de tanto em tanto tempo. Então, você tem uma Big Data, né? Então, nesse caso, né, não é o que eu estou trabalhando, mas entrando um pouco na seara do que o Ricardo falou hoje de manhã,
você pode detectar que existe uma grande quantidade de acidentes, né, você tem acesso a grande informação de caminhões, por exemplo, de ônibus, uma frota de carros, e você pode detectar que em determinado lugar do Brasil você tem acidentes, ou param de funcionar, ou tem algo que acontece. Então, você pode, né, se o poder público tivesse acesso a isso, essa grande quantidade de dados, né? Você tem essas big techs, por exemplo, os aplicativos de viagem Uber, 99, esses caras realmente sabem da nossa vida, sabem de onde a gente vai, todos os dias, agora vai retomar pós-pandemia, né? Já sabiam antes e agora eles vão poder confrontar se a gente continua morando e trabalhando no mesmo lugar. Então, só que não é só do Lucas, da Mabel, do Ricardo, do Ernesto, eles sabem, né, de uma grande quantidade de pessoas. Se o poder público tivesse em mãos esses dados, o poder público poderia, né, facilitar, favorecer a mobilidade dentro da cidade, né? Então, você tem uma gigantesca quantidade de dados, cada vez mais, né? A gente tem dados sendo produzidos. Depois você tem a análise desses dados, né? Você programa, através de linguagem de programação, de machine learning, determinados eventos que aconteçam. Então, pode ser assim, parou de funcionar ou mudou a rota. Por exemplo, uma dessas frotas desses veículos pode tomar um caminho diferente do que estava programado. Sei lá, foi roubado, assaltado, num determinado ponto da cidade ou do Brasil, você tem, você consegue, começa a partir desses eventos não esperados, digamos assim, você tem a análise desses dados, aí você começa a agir. E depois você tem os atuadores, aí também os atuadores, o que for, né? Você pode ter uma mensagem, que nem eu comentei antes, você tem aqui um motor, dependendo do que for, o sistema automaticamente pode atuar. Então, é bastante tranquilo de fazer isso, né? Um braço robótico, detecção facial, claro que é outra conversa, né? Toda tecnologia que vai ser implantada, você tem todas as discussões éticas, né? A gente está trabalhando com seres humanos, com vidas, e há a necessidade dessas discussões éticas, né? Você está gravando. Esses dias eu vi uma palestra de que existem dentro dos shoppings, né, de grandes centros comerciais, as pessoas começaram a colocar naqueles painéis que a gente vê de propaganda, reconhecimento facial e detecção do olhar, ou seja, você tem, sei lá, uma imagem do homem e de uma mulher, e você consegue detectar para onde determinada pessoa está olhando. Está olhando para o sapato, está olhando para o óculos, está olhando para a camisa. E está interligado, né, isso numa circulação do shopping. Na frente de uma loja, por exemplo, é a mesma loja. Dentro da loja, você tem o mesmo sistema atuando para ver se a pessoa realmente foi lá e comprou a camisa para onde ela estava olhando. Ou quantas voltas ela deu no shopping até decidir comprar. Segundo, né, essas pessoas não... Você tem uma discussão ética, né, porque a pessoa não está sabendo o que está acontecendo e não permitiu isso. Mas você não tem esses dados não ficam no sistema, né? À medida que eles estão sendo processados, eles vão sendo automaticamente deletados. Mas você tem discussões muito grandes, principalmente, né, do reconhecimento facial das pessoas. Né, Salvador foi na primeira cidade onde se teve a detecção de um criminoso, né? O cara, inclusive, estava entrando no bloco das muquiranas, né? Vestido, e conseguiu detectar e o cara foi preso, né? Então, existem, assim, cada vez mais a gente vai ter essas questões sendo discutidas, e eu acho que elas têm que ser discutidas porque é muito... as pessoas não sabem que estão sendo filmados e as suas imagens estão sendo processadas, né? E você tem aqui também o dashboard, que é como se fosse uma tela
uma página da internet que você consegue visualizar todos esses dados também. Então, de maneira geral, a IoT, se a gente fosse decompor toda a internet das coisas, seria isso. E, assim, as possibilidades vão... O céu é o limite. Bom, a Build Information Modeling, eu acho que já está bem mais próximo da gente, né? Pelo menos a parte de projeto, né? A parte de representação, a parte de entender, né? Durante os últimos, né? Durante os últimos 10 anos, aí a década de 2010, né? Teve um estouro, né? Todo mundo acabou, pelo menos, tomando conhecimento dessa palavra, das potencialidades que ela poderia trazer para a construção civil. E eu acho que, né, o próximo passo é justamente o que a gente faz com ela, o que a gente faz com esses dados. A gente já tem os modelos das edificações, a gente já tem as edificações sendo produzidas já em modelo BIM. Agora, a partir do que o Eastman propôs, né, de você, né, as informações que estão dentro do modelo, o que a minha pesquisa se propõe é começar a dialogar com o ambiente propriamente dito, né? Ou seja, como se tivesse uma grande planilha de Excel, né? Você tem milhares de linhas com as informações da edificação e milhares de colunas com as informações do ambiente. Aí você tem o encontro de cada uma dessas, né? A célula que faz o encontro de uma com outra, que a gente começa a olhar com mais afinco, digamos assim, né? De que a gente consegue visualizar o que realmente um elemento está influenciando, interagindo com o outro. Então, não, eu acho que fica mais fácil de entender as potencialidades, inclusive, da tecnologia BIM. Então, revisando, digamos assim, né, alguns conceitos BIM, né? Então, é uma tecnologia para modelar os processos, né? Não é modelar a edificação por si só, mas os processos, comunicar, analisar os modelos dos edifícios, né? O Eastman já falou isso em 2008, não só as informações da própria edificação, né? De tamanho, nas questões físicas, mas as questões semânticas, que seriam propriamente as questões ambientais, temperatura, umidade, luminosidade, ruído, detecção de odores através de gases e por aí vai. Né, então, existe essas duas, as tecnologias BIM, as plataformas BIM vão atuar nesses dois tipos de informação. Depois, né, a Build Smart, representação das características físicas e funcionais da edificação, né, então, integrar de forma sistêmica e transversal as diferentes ciclos de vida. Isso é muito importante para a minha pesquisa também, caracterizar qual o ciclo de vida da edificação a gente está trabalhando. Depois, né, Santa Catarina foi um dos estados que foram pioneiros, né, enquanto governo do estado, né, de lançar manuais e trabalhar com a tecnologia BIM antes de outros estados, né, Salvador, com a aprovação das edificações em plataforma BIM também, é uma referência, um passo gigante dentro da tecnologia que a cidade de Salvador fez, né, a Sedur fez. Então, a gente vai tendo esses highlights, né? A gente vai tendo alguns testes que são produzidos e que obtêm sucesso, vão começar a ser replicados em outros lugares também, né? Então, o governo de Santa Catarina foi pioneiro nisso e, né, o que ele fala, né, que o conceito serve de embasamento para ferramentas que permitem simular desenvolvimento, né, de diferentes instâncias, o comportamento da edificação frente às questões climáticas, segurança energética, materiais, né, tudo isso pode ser monitorado e visualizado dentro da plataforma BIM. E também, né, não trata de um software específico, mas um conceito de virtualização, modelagem e gerenciamento, não só do projeto em si,
mas depois que o projeto está pronto, você tem, né, a edificação executada, você tem esse modelo com todas essas informações, né, no ambiente virtual, e você coloca os dois para conversar através da internet das coisas. Bom, aqui um gráfico clássico, quando a gente trabalha com tecnologia BIM, é todas as fases, as etapas de uma edificação, desde do planejamento, passando por todas as etapas. Eu fiz uma tabelinha aqui de onde que essas duas realidades, digamos assim, podem aparecer, né? Podem se tirar proveito uma da outra, digamos assim. Você tem aqui o briefing, o planejamento, a gente pode ter, né, a partir de tecnologias de escaneamento a laser, fotogrametria, né, você pode ter essa edificação, esse digital twin, né, o twin buildings, ou seja, você tem a replicação de tudo que acontece no mundo real, você passar para o mundo virtual. Você tem os estudos preliminares, né? Existem vários estudos de criação formal a partir de sensores, seja eles quais forem, ou o projeto ser pensado, né? Não ser a forma em si não ser executada a partir dos sensores, mas o projeto só funciona, o conceito do projeto só está completo, né, com a internet das coisas, né, mostrar alguns exemplos depois para ficar mais fácil de entender. Ou você tem alguns projetos como o Museu da Água, que fica, não vou lembrar a cidade, mas fica na Holanda, que você tem as paredes são móveis e quanto mais pessoas tem dentro do ambiente, as paredes vão se abrindo ou se fechando a partir da quantidade de pessoas. Ou seja, o sistema consegue detectar as pessoas que estão ali dentro e o ambiente é maior ou menor a partir disso. Né? Então, você tem desde do conceito, do projeto propriamente dito, você já tem essa ideia, o que depois, lá na frente, quando vai ser executado, você não tem como não executar, digamos, né? O conceito já está dentro do projeto propriamente dito, né? O projeto executivo ou a execução do projeto propriamente dito, né, a automação desses processos de projeto. Depois, as análises energéticas, sustentabilidade, né, você pode confrontar, né, o que eu falei de, né, você ter os sensores no mundo real e você consegue, através de uma Big Data, você consegue estocar todos esses dados e você consegue, né, prever alguma eventualidade que possa acontecer. E isso, eu acho que, né, dentro da sustentabilidade fica bem claro. Ou, né, a gente já tem isso, muito disso dentro da construção de brise automatizado, ou de você ter a temperatura muito, né, um exemplo muito fácil de entender, a internet das coisas, ou automação dentro da construção civil, são os ar-condicionados, né? Você tem, né, a regulação da temperatura, uma determinada temperatura automaticamente, né? Você não precisa ir lá subir ou descer a temperatura. Bom, depois a industrialização, né, processos, metodologias, outras tecnologias envolvidas para a industrialização dos elementos, né? O Brasil ainda engatinha em relação a isso. A gente tem questões históricas, culturais, que são características da nossa sociedade, que acabam refletindo nisso, né, da baixa industrialização dentro da construção civil. É uma característica da nossa cultura. Em outras culturas, isso bem mais, a industrialização já está bem mais dentro da construção civil. Depois, logística e execução, né? Você tem o gerenciamento de canteiro de obra, também vou dar alguns exemplos em relação a isso. Controle de materiais que chegam, quando que vão chegar, se você tem a tecnologia BIM permite a gente dividir por fases e saber, né, no mês tal, semana tal, a gente vai estar executando os acabamentos do 30º andar de uma edificação. Né, quando que precisa chegar,
você tem um monitoramento desse material chegando, e dentro do canteiro de obra você consegue ter esse controle também. E depois, que é onde está circunscrita toda a minha pesquisa, operação e manutenção, ou seja, depois que está toda a edificação pronta, a gente monitora em tempo real, né, essas disciplinas aqui. Bom, o que a gente pode discutir em relação a isso, né? Como que essas, né, duas grandes tecnologias a gente pode trabalhar? Acredito que seja num primeiro momento em usos específicos de edificações, né, em programas muito específicos e complexos que, por exemplo, hospitais, aeroportos, grandes terminais rodoviários, ou edificações que não podem parar, digamos assim, né? Ou grandes centros comerciais que funcionam 24 horas, em que para você fazer você parar, ou, né, museus, grandes galerias de arte que só para fazer uma intervenção na edificação você pararia o próprio uso dela, ou você tem um bem maior à vida, por exemplo, no hospital, que você precisa de uma qualidade do ambiente muito grande para que favoreça a vida, a recuperação dos pacientes, né? Então, acho que num primeiro momento pode ser aplicado nesses usos. Uma coisa que fica evidente, né? O BIM, as plataformas BIM já evidenciam isso, mas através desses estudos fica ainda mais evidente as inter-relações interdependentes e de que maneira a internet das coisas, o sensoriamento, o monitoramento podem evidenciar ainda mais isso, né? Você pode ter o vazamento de uma tubulação que vai interferir na circulação vertical, né? Num elevador, por exemplo, ou pode dar o risco de curto-circuito, né? É um monitoramento que evidencia essas inter-relações, e você precisa, né, que todos os atores envolvidos na edificação, na manutenção da edificação, né, também tenham isso muito presente. A tecnologia BIM converge todos esses atores para a visualização dos dados numa única plataforma, né? Se você vai fazer uma reforma, vai trocar algum determinado elemento na construção, você tem a pessoa que vai fazer isso, ela só tem a visão daquilo, né? Não consegue visualizar o quanto que pode interferir em outros elementos, né? Através do monitoramento da tecnologia BIM, a gente consegue trabalhar com isso. Né, durante a história das edificações, né, olhando para edificação residencial, tem uma reconfiguração das edificações ao longo da sua vida útil a partir das tecnologias, né? Trago esses exemplos, né? O fogão, geladeira, depois com o advento dos carros, a garagem foi incorporada, depois a televisão, né? Você não tinha, depois o telefone, você tinha a mesa do telefone, depois a lógica, né? Internet ou TV a cabo, né? Tudo isso ficando exposto no primeiro momento nas residências, depois elas tiveram que se adaptar a isso. Carros elétricos, né? A gente nem tinha comentado isso, mas você tem algumas edificações, alguns shoppings ou até residenciais que você pode recarregar seu carro gratuitamente. Estava dando esses tempos uma reportagem justamente sobre isso. Já estava começando a ter briga de vizinho em relação a isso, porque assim, o condomínio que paga, né, a municipalidade diminui o imposto se você tiver um ponto para recarga de carro elétrico. Mas aí quem paga a conta é o condomínio. Mas aí só uma pessoa tem um carro elétrico no condomínio. Aí todo mundo vai pagar. De que maneira você vai fazer essa divisão, quem que está pagando, quem que tem que pagar o quê? Então,
é algo, uma discussão que também logo mais a gente vai começar a ter, e vai ter que adaptar. Então, nos prédios que vocês moram, daqui a um pouco vai ter lá provavelmente na sua vaga de garagem, o carregador do carro elétrico. E também a gente vai ter que fazer uma adaptação a partir do sensoriamento das edificações para a internet das coisas. Apesar, né, de serem elementos pequenos, né, para fazer esse sensoriamento, a gente vai ter que, né, começar a ver esses elementozinhos pequenininhos para o monitoramento. Isso traz também um confronto muito grande com a nossa cultura, que é de remediação. A gente sempre está correndo atrás. A gente, né, um exemplo, essas tragédias de ontem de Petrópolis, né, a gente espera as coisas acontecerem para a gente ver, não, realmente as pessoas não podiam estar morando ali. Ou seja, né, eu sou de Santa Maria, então a Boate Kiss é um exemplo disso. A legislação só avança a partir de grandes tragédias. E a junção dessas tecnologias permite a previsão, né, de que, né, a partir de um monitoramento constante, em uma grande quantidade de tempo, e a partir de eventos esporádicos que não sejam programados, a gente consegue prever que alguma coisa errada possa acontecer. E também, né, que também esse último item é onde eu estou trabalhando, né, relacionar o BIM e a IoT além do sensoramento linear, que seria assim, você tem aqueles gráficos que eu mostrei antes, é o sensor, o banco de dados, o dashboard, ou seja, tem uma placa, uma placa com um monte de luzinha piscando, então você tem luzinha vermelha, verde, amarela, né, você não consegue às vezes entender o que está acontecendo a partir desse tipo de leitura, mas você começa a utilizar a plataforma BIM para justamente visualizar todos esses dados, né? Como, por exemplo, você tem dentro de um grande hospital a possibilidade de fazer o sensoriamento de onde estão as cadeiras de rodas. Né, quem conhece o projeto hospitalar sabe que é um labirinto e que só quem trabalha, quem está todo dia ali para se encontrar, né? Senão você não consegue se encontrar dentro de um edifício como esse. E às vezes as coisas se perdem, ou seja, através do sensoriamento de medicação, né, que não é nem a parte do que eu trabalho, mas se discute muito isso dentro da IoT, né? Você tem, à medida que chegam os lotes de medicamento, você consegue monitorar eles e saber, através de planilhas, né, quais que estão para vencer, né? Tem muito desperdício, porque as pessoas não sabem que está para vencer determinada medicação, vão lá e pegam outra com uma validade maior. E o que está para vencer não sai nunca da prateleira. Quando vai ver, 2, 3 anos depois, está lá ele ainda. Então, você tem a possibilidade inclusive dentro da plataforma BIM, de agregar outros elementos né, que não tem nada a ver com a edificação em si, mas que são utilizados dentro daquela edificação, e você começa a monitorar eles também. Aqui, né, a ideia não é entrar em cada um deles, mas é a partir do que o Eastman falou lá, né, das disciplinas que a gente tem dentro dos softwares, as possibilidades é dever de casa, digamos assim, de pensar, né, tudo que a gente possa monitorar e de que maneira esses olhos, digamos assim, esses sensores que a gente tem em cada um desses elementos possam favorecer o usuário, quem está dentro dessas edificações. Claro que pesquisas em si, né, a minha pesquisa vai tratar especificamente não definir ainda, mas eu sei que vai ser de um desses itens, mas um conjunto de pesquisas a gente consegue visualizar tudo isso que está acontecendo nas edificações. Bom, a primeira parte é isso. A partir de agora eu vou dar alguns exemplos. Eu não sei se ficou alguma dúvida, Mabel, Ernesto, não sei. O pessoal que está aí, o pessoal que estava chegando depois. Bastante claro. Para mim está bastante claro. Certo. Se a plateia, alguém tem dúvida, pode ir perguntando que eu vou aqui repassando
para Lucas, que Lucas deve estar com a apresentação aberta, não deve ver o chat. O pessoal está dizendo que está tranquilo. Está tranquilo. Pode seguir. É que são duas partes. Agora é a parte que a gente vai para né, mais concreto, digamos assim. Sai da parte conceitual e começa a ver as coisas acontecer. Tem essa edificação, fica aqui em São Paulo, na Avenida Rebouças. Né? Quem conhece São Paulo, é uma das principais avenidas, que liga a Avenida Paulista aos Jardins. Então, a área é bastante nobre da cidade. E tem esse WZ Hotel Jardins, que passou por uma reconfiguração, né, a partir do estúdio do Guto Requena, e ele colocou alguns sensores, né, de qualidade do ar na parte superior e embaixo de ruído. Então, a partir desse monitoramento, a gente consegue visualizar os dados da cidade na fachada da edificação. Né? O que a gente está vendo aí, essas cores, são placas metálicas com uma luzinha de LED. A luzinha de LED a gente consegue ver, inclusive, ela está mais branquinha aqui, e a partir, né, o que ele chamou de criatura de luz, você tem esses dados, né? Você tem uma escala de cor para temperatura, uma escala de cor para quantidade de ruído. Então, de longe, você consegue visualizar os dados que estão acontecendo, né, que é dessa parte da cidade. Então, se tem muito ruído, quer dizer que está bastante movimentada aquela rua. Você não precisa abrir o Waze, claro, você mora perto, consegue visualizar a edificação, você olha a edificação e você sabe se se tem engarrafamento ou não. E consegue visualizar a qualidade do ar também a partir de sensor de detecção de CO2. Eu fico imaginando se fossem grandes avenidas ou edificações que fossem fáceis da gente visualizar nas cidades, ou seja, aí eu acho que dialoga um pouco com o que o Ricardo falou de manhã, que é justamente isso, né? Você tem a visualização de dados da cidade para a cidade, né? Você facilmente consegue visualizar esses dados, monitorar e ver, né, ao longo de anos, né, se tem um monitoramento. Claro que a partir de outros setores da cidade, da sociedade, também se tem, mas isso é muito, muito mais fácil de ver, de visualizar. Aqui outras pesquisas, tem muita pesquisa em graduação, pós-graduação, né? Aqui já é uma relação entre o modelo físico, né, uma maquete, e o modelo virtual do BIM, em IoT, né, no Forge, que é a parte online da Autodesk, a plataforma IoT da Autodesk. Então, fizeram um modelo, né, um estudo do modelo, né, de detecção de pessoas, se a pessoa está dentro, ou se apareceu alguém, detecta, a gente consegue ver, né? Não está detectada, não muda a cor, e a que está detectada fica amarelinho. E você tem através de uma maquete, né, fica mais fácil de fazer o estudo em relação a isso, mas você pode passar isso para um ambiente normal. Então, você tem como se fosse o Digital Twin, né? Você tem a edificação, a maquete, no caso, e você visualiza os dados no computador. Aqui é toda uma estrutura, digamos assim, de dados, de que maneira que a gente trabalha, né, as diferentes camadas, conceitualmente, né, mas aqui o importante é a gente ver os sensores, né, sensor de temperatura, umidade, o contador de pessoas, de iluminação e de gases. E depois a gente vai ter aqui a visualização desses dados. Então, foram colocados, né, eu acho que é no laboratório, se eu não me engano, né, também trabalho com Arduino, e se eu não me engano, é um laboratório de análises clínicas, se eu não me engano, e você tem que ter uma qualidade do ar muito... Né, as faixas não podem ser muito amplas para cada um desses parâmetros analisados, né? Então, temperatura, umidade, tudo isso tem que estar numa faixa muito estreita para, né, você não prejudicar as análises que estão sendo desenvolvidas dentro desse laboratório. Então, você tem dentro da plataforma BIM, muito provavelmente eu vou ter uma visualização como essa, né,
dentro do ambiente BIM, você visualiza, né, através de um sistema de cores, pode ser de diferentes maneiras. Aqui é do pessoal de Salvador também, em relação ao canteiro de obras, né, uma por questões culturais, históricas também. Os trabalhadores, muitos evitam, não utilizam os EPIs, então você consegue, a partir de um determinado sensor, que é o RFID, né, por rádio frequência muito, ela é muito potente, mas ela não é muito distante, quer dizer, ela é muito fraca, desculpa, e só se é a maneira que funciona o cartão de crédito e débito por aproximação. Né, você tem uma frequência muito baixinha e ela só é detectada se os aparelhos estão muito próximos, né? Então, na pesquisa se colocou os RFIDs nos equipamentos de segurança e você passava por uma porta e dizia, né, quantos capacetes, digamos assim, saíram dali, e você tinha o controle para saber se os funcionários estavam com EPIs. Aqui já é com atuadores, né, do servo, aqui servo motor, também a partir do modelo, né, uma maquete, você tem em cima uma família do software do Revit, e a partir do sensor você tem, é como se fosse um brise, você sobe e levanta, né? Tem um sensor de luz, e você tem, quanto menos iluminação, esses triângulos sobem, né? Você tem mais iluminação interna. E ao contrário também, né? Você tem baixa iluminação, você tem grande iluminação dentro, você vai fechando ele. Então, funciona através desses sensores. A da professora Karen Kenser, ela é dos Estados Unidos, ela tem bastante, quem, né, se interessar por isso, ela tem vários artigos relacionados com isso, né, de você ter o Digital Twin, você tem os elementos conversando e você consegue visualizar também dentro da plataforma BIM, né? Ele sobe e levanta automaticamente. Você entrando especificamente, quem conhece Revit, né, a família, ela se mexe sozinha dentro do software também. Aqui é de uma maneira de visualizar a partir de realidade virtual, de VR, as informações, né? Então, você tem temperatura, umidade e o nível de iluminação, e quando você coloca o óculos de VR, você consegue enxergar. Isso, claro, você não vai utilizar numa casa, por exemplo, mas você pode utilizar nesses, né, equipamentos. É muito complexo, um hospital, um shopping, que você, ou elementos, né, embaixo da terra, que você não consegue, eles não estão muito visíveis, ou não estão muito próximos. Então, você coloca esses óculos, como se tivesse uma visão de raio-x, digamos assim, né? Você consegue visualizar o que está atrás da parede, né? O sensor que está atrás da parede traz a informação para você no VR do que está sendo medido ali. Isso daqui da Fernanda Machado, também desenvolvido aqui na Unicamp, ela é de Salvador e desenvolveu com a professora Regina Ruschel uma plataforma para prever quando que uma luz, né, uma lâmpada poderia queimar dentro do laboratório lá do LAPAC da Unicamp. Como é que ela fez? Através de um sensor conectado no cabinho elétrico que passava, né, entre o interruptor e a lâmpada, se havia grande variação da corrente elétrica, entrava no modo amarelo. Se não passava a corrente elétrica, estava vermelho, ou seja, a lâmpada estava queimada. E se não houvesse uma grande variação da corrente elétrica, quer dizer que a corrente estava passando, estava sendo consumida pela lâmpada e a lâmpada estava funcionando. Então, através de um sistema de cores também, aqui seria o conjunto, digamos assim, era para avisar que dentro dessa sala tinha uma lâmpada queimada, e quando vai visualizar, mostra qual lâmpada que está queimada. É claro que isso
é um estudo também acadêmico e tal, mas isso talvez numa residência não fosse necessário, mas esses grandes equipamentos que você tem uma grande quantidade de consumo energético e às vezes, né, você não nem visualiza as lâmpadas ou você não tem condições de a todo momento estar monitorando isso, equipe, pessoas para você não tem a comunicação, a pessoa pode até ver que está queimado, não tem como informar. E então você tem através de um sistema. Para a cidade também, né, Lucas? Também, a cidade. Posteamento, né? Controle do posteamento, a qualidade da iluminação urbana. Você tem. Uma vez eu vi uma pesquisa que, né, não trouxe os exemplos de urbano aqui, mas você tinha detecção você tinha microfones e você tinha uma frequência muito específica que era de barulho de arma mesmo, de tiro. Então, se detectasse, já mandava automaticamente para polícia, corpo de bombeiro, que poderia haver, né, sei lá, um ferido, alguma que precisasse desses órgãos, né? Então você pode, né, expandir esse pensamento para parte urbana também. E era isso, né? Eu deixo essa imagem final aqui, que é do Revit também, com todos as disciplinas, e a gente pensar, né, tudo o monitoramento que pode ser feito em cada uma das disciplinas, em cada um desses elementos, a fim de favorecer né, a pessoa que está utilizando essa edificação. Né, o grande esforço é justamente esse, né, num primeiro momento de você favorecer as pessoas que estão morando nessa edificação, mas em outro momento de utilizar todo esse conhecimento, né, toda essa grande quantidade de informações que foram geradas para, num próximo projeto, você resolver, né, você não precisar tanto dos atuadores entender, aprender com isso e modificar para os próximos projetos. Era isso. Deixo aqui as referências, tem muita pesquisa sendo trabalhada em relação a isso, né? Cada uma delas vai abordar a parte muito específica, né? Porque, né, como vocês viram, é um conjunto de tecnologias que é necessário, que são necessárias para ser estudado tudo isso. Então, vai atacar, cada pesquisa vai atacar um ponto específico, um monitoramento específico. Eu não defini ainda com quais parâmetros eu vou trabalhar do monitoramento dos ambientes, mas né, espero, né, assim que defender, voltar aqui, apresentar para vocês. Aqui os contatos, né, meu e-mail, tem o site da Dasmind, o que eu tinha falado do espaço Ocean da Samsung, né, Ocean Brasil, entrem lá, que vocês vão ter acesso aí a cursos, palestras, de tudo que envolve essa parte de tecnologia. Tem um canal no YouTube, né, eu coloquei alguns tutoriais lá de Revit, quem puder se inscrever também. E era isso, gente. Obrigado, agradeço novamente, Mabel, pelo convite.